tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo aqui na sua Causa Operária TV. Terça-feira, 9 de março de 2022. Estamos aí no dia seguinte ao anúncio da decisão do STF de que o ex-presidente Lula pode concorrer nas eleições porque seus processos na Lava Jato foram anulados, né? Agora, vamos falar um pouco do quadro que está por trás, que prepara, né, essas eleições, um quadro de colapso total da saúde, de profunda crise em escala nacional. E aqui no Panorama Brasil a gente tem a oportunidade de ver no detalhe direitinho o que os governos ditos científicos, né, amigos do povo, amigos da ciência, fizeram e estão fazendo diante, né, do verdadeiro massacre que a pandemia da Covid-19 está promovendo, né? Já passamos aí as 260 mil mortes, 10 mil mortes em uma semana, uma média aí, que oscila entre os 1.500 e os 2.000 mortos por dia, e a crise continua a consumir o país. Hoje a gente vai falar com os companheiros Tiago Assad e Matheus Vetter, respectivamente falando de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Blumenau, em Santa Catarina, para dar as notícias aqui das regiões Centro-Oeste e Sul. Antes, vamos fazer um chamado aqui, um lembrete se você já nos acompanha e um chamado se você está chegando agora para se inscrever na Causa Operária TV. Clique no botãozinho aqui abaixo do nosso vídeo. Caminhamos aí para 100 mil inscritos, 100 mil companheiros que acompanham, né, que estão recebendo as nossas notícias, acompanhando a nossa programação ao vivo e o nosso canal que está com o link 24 horas no ar. Bom, tem uma notícia na pauta que eu acho que ela define, né, muito bem o problema que o país inteiro está vivendo, né, e que está representado aqui por Campo Grande. Com UTIs 100% ocupadas, né, o poder público anuncia 12 novos leitos, veja bem, 12 novas camas para a internação dos doentes pela Covid-19 e 1.000 covas abertas no cemitério da capital. Dá para ver um pouco a discrepância e as expectativas dos governantes aí, da prefeitura e do governo, né? Tiago, mil novas vagas no cemitério, apenas 12 no hospital. Como é que fica a situação para a população em Campo Grande? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Matheus. A gente está vendo aqui uma situação muito emblemática mesmo desse momento, porque o próprio poder público ele já percebe que o que está sendo feito agora não tem impacto algum no que diz respeito à tratativa da situação da pandemia. Nós temos nesse momento 888 novos casos de contágio. Isso aqui no balanço de segunda-feira, ainda não saiu o oficial pelo Poder Público também. O balanço oficial dos novos casos de contágio, né? Mas só na segunda-feira foram 888 novos casos, e a resposta para isso, do Poder Público, para mitigar, pelo menos, ainda que de maneira demagógica, o colapso total do sistema de saúde de Mato Grosso do Sul, que já colapsou, a gente já vem destacando há muito tempo, mas agora é oficial. E aí a resposta do poder público é essa: ativar 12 leitos de UTI para atender todo o estado de Mato Grosso do Sul. Serão ativados a tal, mas ainda diz respeito aqui à capacidade da saúde pública de Mato Grosso do Sul de dar pelo menos algum tratamento a esses 888 novos casos que estão surgindo aqui numa média diária dessas, né? E aqui a gente tem sempre que lembrar que esses são os números oficiais apenas. A realidade da pandemia é expressivamente pior do que isso, porque nós ainda temos o fenômeno aqui que
Tem as subnotificações, eu estou tentando pegar aqui também o dado de quantas pessoas também são desse total aqui, uma parte muito expressiva acaba se tratando em casa mesmo, sem que a rede pública forneça nenhum tipo de forma de trata, instalação para tratar mesmo os doentes, né? E isso diz respeito diretamente a essa outra parte da notícia, né? Sabendo já de antemão que as pessoas vão continuar se infectando, vão continuar morrendo também, porque Mato Grosso do Sul também já atingiu agora a marca de 3.409 mortos. Nós estamos nos encaminhando aqui para 3.500, então, e sabendo que nada do que está sendo feito é viável de qualquer forma, a saída da prefeitura está sendo essa, né? Inaugurar, abrir covas também, que no final a gente sabe que vão ser insuficientes, porque 1.000 covas num contexto como esse, numa situação como essa, né? Daqui a pouco também o sistema o sistema funerário, enfim, vai voltar aquela situação de colapso, como a gente viu no começo da pandemia no ano passado. Lembrando que a gente está com 1 ano já de pandemia, né? Na imprensa da causa operária a gente tem destacado muito isso. Teve tempo de sobra esses cientistas todos para se antecipar a isso, para fazer alguma coisa efetiva. Fizeram. Mato Grosso do Sul agora, com esses 12 novos leitos, vai ter, e tem ainda a expectativa, uma expectativa apenas, de 45 mais de novos 45 leitos para alcançar 330, numa situação onde você está tendo aí quase 1.000 já casos diários. Quer dizer, é uma piada, um escárnio isso, né, que o poder público faz, e deixa muito claro que por esse regime político não vai vir nada além de mortes mesmo, e até para dar um tratamento digno para os nossos mortos, a coisa vai ficar complicada daqui a pouco, né, Rafael? Realmente realmente impressionante a incompetência nos dois extremos da crise. Né? Não conseguem curar, não conseguem oferecer atendimento, tratamento para as pessoas, nem sequer leitos nos hospitais, e também não tem a menor condição, né, de cuidar do que vai sobrar desse verdadeiro massacre, desse verdadeiro atentado contra o povo. Bom, para mostrar para a gente que a região sul, né, não é diferente do governo do PSDB no Mato Grosso do Sul, lá no Paraná, 98% das UTIs estão ocupadas. Né? E qual é a previsão nesse caso aqui? Não falaram ainda em abertura de vagas nos cemitérios, né? Matheus Vetter, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Thiago, os companheiros que acompanham a Causa Operária TV. Bem, o fato é esse. O Sul ele entrou em colapso total na rede de hospitalar, seja ela pública, seja ela privada. Os números aí oscilam um pouco, mas todos eles passam da casa dos 90%. O Paraná aí noticia 98%, mas o fato é que a rede colapsou, né? Esses 98% é que volta e meia uma pessoa ganha alta e tal, e eles vão lá e noticiam que está com 98%. Mas, por exemplo, todo o estado de Santa Catarina, a ocupação dos leitos é de 100% em todas as regiões. No Paraná não é diferente. Curitiba aí registra taxa de ocupação de 100%. Todas as capitais do Sul, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, a ocupação dos leitos hospitalares de UTI estão em 100%. Né? Colapso total. Inclusive saiu a notícia que o Espírito Santo vai parar de receber as vítimas de Covid-19 que vinham de Santa Catarina para lá, né? Devido ao aumento também no próprio estado do Espírito Santo. Como eu coloquei, inclusive, no panorama passado, Santa Catarina, há 3 semanas atrás, recebia
as vítimas de Manaus, né? Então a gente vê aí que essa situação já é quase que generalizada no país. Os locais que ainda não entraram em colapso, muito provavelmente entram em pouco tempo, como é o caso aqui da região sul, que há um mês e meio atrás, estava relativamente tranquila a situação. Agora, o colapso pouco a pouco se estende para todas as áreas, né? Nos mercados aqui, supermercados, na região sul, estão, como o companheiro destacou na pauta aqui, se adaptando, né, aos decretos aí que proíbem a venda de produtos não essenciais. Obviamente o governo não está falando da venda de caviar e champanhe, né? Aqui a gente vê a política da direita científica, né? O governador do PSDB, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, ele fez um decreto, né? Esses decretos, assim, é aquela coisa que você fica ansioso para ver a palhaçada que eles vão decretar, né? No estado de Santa Catarina é o lockdown que só existe no final de semana, né? Sábado e domingo. E aí no Rio Grande do Sul é a proibição de venda de produtos não essenciais, como, por exemplo, eletrodomésticos, cosméticos, essas questões. O que a gente, vemos, não vai resolver em nada a situação da pandemia, é apenas uma medida aí para causar uma impressão que o governo está combatendo a pandemia, mas de fato, enquanto eles evitam a aglomeração no supermercado, a aglomeração que chega às fábricas, nos transportes coletivos, nos bancos, todos os setores aí da economia. Justamente. Bom, aí vamos ver a situação de um setor da população, a essa altura aqui, mais do que duplamente esmagado pelo Estado. Né? Primeiro porque não tem acesso à saúde, não tem recursos à disposição para enfrentar a pandemia. Mais ou menos como a população de um modo geral, mas agravado pelo fato, de que se trata da população carcerária, são as pessoas que estão completamente à mercê do Estado, né, estão completamente aí submetidas a, a uma ditadura, são os presos, né, do Estado, que no estado do Mato Grosso do Sul tem aí agora as visitas suspensas, né, com uma prorrogação até o dia 24 de março. Os setores penitenciários, os familiares dos presos foram um dos principais e primeiros setores a se levantar, né, contra as medidas aí draconianas apresentadas, aprovadas pelos governos país afora contra o interesse dos presidiários e suas famílias. A situação no Mato Grosso do Sul, Thiago? É isso, Rafael. A gente vê a barbárie institucionalizada, né? Quando a gente percebe esse tipo de situação, porque, como você colocou, se tratam de seres humanos esmagados a nível acima da compreensão que a gente possa ter e que desde janeiro desse ano já tinham no começo da pandemia veio essa medida totalmente monstruosa de as visitas. A coisa foi suspensa no ano passado, mas em janeiro ficou de março, ficaram de março a novembro sem poder receber visitas. Aí depois até janeiro eles voltaram, ficaram de novembro a janeiro tendo esse direito mínimo estabelecido, mas a coisa retrocedeu. Em janeiro foi suspenso de novo e agora eles prorrogaram mais uma vez até essa data do dia 24. Aqui a gente sabe que se não tiver outras, nós já noticiamos aqui um protesto que teve na unidade prisional de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai,
onde houve uma rebelião desses presidiários que são presos políticos, né? A maioria deles aqui sequer tem o caso julgado, teve todo o trâmite judiciário, né? Não tem caso julgado nem nada, estão lá por prisão preventiva. E dessa parte expressiva aqui, quase a totalidade por crimes que são sem nenhuma gravidade, né, relacionados ao tráfico de drogas, a situações que dizem muito mais respeito ao interesse econômico do que a uma medida que afeta a população efetivamente. Aqui o boletim a Secretaria de Saúde ela não faz a distinção, mas destaca que o sistema prisional do Estado, mesmo tendo passado de março até novembro, sem que os presos recebessem nenhum tipo de visita dos seus parentes, ainda assim, 4.668 casos de coronavírus foram oficialmente notificados. Sim, aqui tem. Eles dão uma distinção. São 4.260 presos e 385 servidores e agentes penitenciários. O que eles não destacam é quantos mortos entre funcionários e presos, qual que foi a porcentagem de cada. Mas a gente pode supor aqui facilmente que 8 mortos que o regime político notificou, a totalidade disso deve ser aqui o dos presos, porque finalmente a burocracia acaba tendo meios de se tratar melhor do que os presidiários que estão aqui submetidos a esses depósitos humanos, essa coisa infernal que é o sistema prisional brasileiro. Mato Grosso do Sul, a gente sempre destaca um estado especialmente brutal nesse sentido, porque nós temos uma população, nós conseguimos ter aqui em Mato Grosso do Sul uma população carcerária maior do que a do estado da Bahia, que é muito mais populoso que nós. Ou seja, é uma ditadura mesmo que é imposta aqui contra a população, é uma ditadura extremamente brutal e bárbara, que vai mantendo aqui uma população, esse setor mais esmagado da população ainda mais desprovido de cidadania, né? Quando a gente vê situações desse tipo, onde eles vão continuar se infectando normalmente, porque nada é feito, nem para o Estado não garante nenhuma instalação médica para eles, e apenas esmaga os direitos elementares na medida que tira, inclusive, o direito deles se comunicarem com seus familiares, né? Como você falou, cidadãos privados de cidadania no seu próprio país, tornados aí, reduzidos aí a algo muito próximo, se não até pior, do que animais enjaulados. É uma coisa assim monstruosa, que se já era motivo para a luta, né, contra as prisões arbitrárias, as condenações ilegais e os motivos fraudulentos apresentados aí para encarcerar uma boa parcela da classe trabalhadora, pobre e negra, nesse momento aqui se traduz numa reivindicação ainda mais urgente, né, de que se liberem os presos que não cometeram crimes graves, que se liberem, né, que se revisem aí todos os processos para colocar a maior parte da população carcerária na rua a salvo, né, do alto contágio propiciado aí pelo confinamento nos presídios. Bom, a repressão é a política da vez, né, é a única saída que os governos encontraram, eles deixaram isso claro, né? Não conseguem criar novas vagas nos hospitais, finalmente você comprar uma maca, um respirador, os insumos, contratar médicos e enfermeiros, sai muito mais caro do que você contratar uma pá, dar na mão dos agentes funerários que existem, que já atuam no sistema hoje, né? E quando muito contratar, alugar ali uma escavadeira para abrir mais covas. Bom, além disso daí, que é monstruoso e a gente já viu aqui, há aí agora a intensificação da repressão, como a gente tem visto no país inteiro, com a política de lockdown e com a ameaça aí de multas e de prisão, né?
para quem for pego descumprindo a lei de restrição de mobilidade aí da população em função da pandemia. Não fizeram nada pela saúde de ninguém e agora a promessa é punir ainda mais. É o que está acontecendo em Joinville, né? Vai ter multa para quem não usar máscara. Matheus, como é que é isso daí? Então, Joinville tem tomado aí a frente do número de casos, tanto de confirmados quanto de mortes, no estado de Santa Catarina, né? Cabe ressaltar que a prefeitura é do Partido Novo, um partido fascista, que a gente bem vê a política deles mais claramente em Minas Gerais, e aqui em Santa Catarina, à frente dessa prefeitura, eles simplesmente tiveram uma política igual o Zema, né, em Minas Gerais, de não fazer nada, abrir toda a economia, etc. E a política, no final das contas, é jogar aí essa conta nas costas do trabalhador. Então a multa, ela é para quem for pego não usando máscara, é de 3,4 mil reais. Ela pode ser tanto em estabelecimentos públicos como em estabelecimentos privados, abertos ao público, né? Então, por exemplo, supermercados, bares, etc. O que abre precedente aí para todo tipo de arbitrariedade possível e imaginável que a gente possa pensar contra a população. Inclusive, se você estiver usando máscara, mas a mesma não estiver cobrindo o nariz ou a boca, você será punido também. Essa é a política do Partido Novo, né? Que se prega em um partido limpinho, etc., mas é tão fascista quanto o Bolsonaro. Eles procuram, né, dar a impressão de que não tem nada com isso, né? Bom, enquanto isso, o problema das vacinas, porque é outro terreno no qual os governos estaduais aí brilham pela irresponsabilidade, por um verdadeiro crime que está sendo cometido contra a população. Você que acompanha a imprensa do Partido da Causa Operária já viu a gente apresentar aqui diversos números, né, com destaque para o fato evidente, né, de que as vacinas adquiridas pelos governos estaduais e não adquiridas pelo governo federal não chegaram aí nem ao suficiente para imunizar 4% da população, né? E agora a redução, como a gente já falou nesse último final de semana, houve aí a redução da expectativa, né, do número de pessoas a serem vacinadas, decorrente, obviamente, do número de vacinas que estariam disponíveis. Eles começaram falando há um mês atrás na aquisição de 45 milhões de doses até o final de março. Isso foi reduzido para 35 e agora a estimativa é que só 30 milhões, né, sejam adquiridos, e o que já foi aplicado no país, só um terço da população que recebeu a vacina recebeu a segunda dose, né? Ou seja, o resto aí está esperando sem uma perspectiva concreta. E aí a gente tem a seguinte notícia, duas, né? Vamos tratar das duas conjuntamente. Subiu para 74.718 pessoas o número de pessoas imunizadas contra a Covid em Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, o povo pode comemorar porque 187.800 doses da Coronavac vão chegar. Tem mesmo que comemorar, dá para ficar aliviado. Os cientistas de plantão da direita, à frente dos governos estaduais, estão fazendo a parte deles, deram tudo que podiam. Longe disso, né? Aí você vê a farsa que inclusive esse negócio de que a imprensa, ela, ela é isenta, etc. Porque eles fazem todo um alarde, como se fosse uma grande coisa, você imunizar 74 mil pessoas. Aqui é importante ressaltar algumas questões, né? O Brasil ele sempre foi uma referência no que tange campanha de vacinação. A gente não está falando de um país que começou do zero, né? Não é nenhuma novidade.
o próprio Lula falou que na época da H1N1, em 3 meses foram vacinadas 80 milhões de pessoas. E também não é um grande feito do Lula, é uma coisa que não é nenhum grande feito, nenhuma grande dificuldade, né? Basta você ter um pouquinho de força de vontade. 74 mil pessoas que receberam a segunda dose, o Rafael falou que a taxa no Brasil é de 4%, isso daí equivale a 1,2% da população catarinense. Ou seja, é igual o Rui falou na análise, né? Isso daí eu acho que não é nem o pessoal que tem acima de 90 anos. Eu até fiz uma brincadeira no meu Facebook que eu acho que retrata um pouco como está a vacinação no Brasil. Parece até que aquelas placas que a gente encontra aí nos botecos, que assim, só tem enfiado para pessoas acima de 90 anos acompanhadas dos pais. Aqui é basicamente assim também. Só tem vacina para pessoas 90 anos acompanhadas dos pais. Ou basicamente ninguém tem o direito de se vacinar no Brasil, né? Essa manchete aí do Rio Grande do Sul é a mesma coisa. O Rio Grande do Sul tem o dobro da população de Santa Catarina. 184 mil doses, isso daí, se a gente for levar em consideração que são 2 doses, é 70 mil vacinas para 12 milhões de pessoas. E a própria matéria dá conta que isso daí vem depois, assim, de algumas semanas sem vacinar sem receber uma única lote de vacinas, né? Então é uma coisa muito... é nada, é um nada, né? É só para manter aí a campanha de que existe alguma coisa sendo feita. Bom, na mesma linha vai o anúncio, né, do ministro Milton Ribeiro de inauguração de um hospital, né, que na verdade aí é uma caixa vazia. Né? Estão fazendo a parte deles. Isso daí lá na região de Dourados. Tiago, o que mais sobre isso daí? Aqui foi meio que na mesma, né? Ele vem inaugurar uma ala, um anexo aqui no hospital universitário, e um anexo aqui para tratar a unidade da mulher e da criança, no hospital universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Mas o hospital, essa ala não tem nenhum equipamento, não tem nada. Então, na verdade, ele veio aqui para tirar foto, para fazer ideia barata. Mas ele foi recebido também, eu pedi para a produção colocar aqui uma foto, porque os estudantes e alguns professores também da Universidade Federal da Grande Dourados já estão há algum tempo aqui, numa briga muito grande com o bolsonarismo, em virtude da intervenção que o regime tem colocado. Nós estamos vendo aqui as imagens de como o ministro foi recebido, o ministro Milton Ribeiro, foi recebido na UFGD. A população lá protestando contra a presença, em função da demagogia. Uma das palavras de ordem, inclusive, que estavam sendo gritadas para ele e também para os que acompanhavam ele, o senador Nelsinho Trade e a senadora Soraya Tronic, era de que tinha mais policiais lá naquele local do que UTIs na cidade de Dourados, que também colapsou já, tem 100% dos leitos ocupados e a cidade já não consegue atender mais nada. E essa ala que foi inaugurada também não vai atender nada, porque não tem nada lá para ser feito, é só a propaganda mesmo. Mas ainda a situação lá estava muito revoltada, além de toda essa demagogia ridícula e grotesca, os ataques constantes do Ministério da Educação contra a Universidade Federal da Grande Dourados, que já com seu segundo interventor, a universidade tinha nomeado o professor Etienne Biasotto como reitor, porém ele foi na lista tríplice, o MEC simplesmente cortou ele e colocou uma interventora bolsonarista lá, que recentemente foi substituída pelo atual reitor interventor, Lino Sanabria.
uma pessoa, naturalmente um direitista aqui, muito ligado ao bolsonarismo, e que cumpre a política bolsonarista para a Universidade Federal, mas também não tá sendo fácil assim a vida desse, desse, desses golpistas todos, né? Isso que eu acho que é mais interessante destacar, porque conforme a crise avança também, por outro lado, existe uma tendência de radicalização da população, dos estudantes, sobretudo, que é muito forte e merece todo o destaque também para a gente, que tem a ver também com a notícia que você começou comentando, né, Rafael, de envolvendo o ex-presidente Lula, né? A partir do momento em que a população se radicaliza, o risco vê a necessidade de ceder aqui em função da crise política, que é impulsionada sobretudo pela radicalização da população. Radicalização com a qual um partido operário só pode contar, né? Porque à medida em que a pandemia avança, os governos enterram o país aí num abismo cada vez mais profundo, com a falta de remédios, com a falta de leitos nos hospitais e agora com podemos até prever, né, a incrível, grotesca e humilhante falta de vagas nos cemitérios. Agora, no meio disso tudo, né, quem está tentando evitar o contágio e o contágio das pessoas ao seu redor, fazendo os testes, vai ter que pagar mais caro aí no Mato Grosso do Sul. É curioso notar, né, que isso daí vai completamente na contramão do que seria dever, obrigação, né, dos governos comprar os testes e distribuir gratuitamente à população. Quanto é que a pessoa vai ter que pagar agora para se testar para a Covid-19, Tiago? É outro sintoma também, né, Rafael, do absoluto descaso com que o poder público trata a questão, né? O preço é o teste RT-PCR, que é o mais utilizado, ele apresentou uma variação expressiva aqui no valor dele, para uma média de R$ 335,63. Quer dizer, mais de um terço aqui quase um terço aqui de um salário mínimo, para um teste que no ano passado estava na faixa de R$ 330. Isso, no valor médio, segundo o Procon, existe uma variação aqui que chega a 253%, ultrapassa 253% do valor desses testes. Ele pode ser encontrado por até R$ 350 em algumas farmácias. E a gente está vendo aqui que esse valor ele é inclusive superior ao que o governo está se propondo a pagar pelo auxílio emergencial, né? Quer dizer, o poder público não faz absolutamente, não compra testes. Isso é uma coisa que chama muito a atenção, que ainda hoje a quantidade de testes é muito baixa no Brasil. Temos uma taxa de testagem aqui ridícula de baixa, mesmo comparado com países muito mais pobres do que o Brasil, como é o caso da Rússia. Mas ainda assim são poucos testes, e aí, como o poder público não tem testes para todo mundo, fica a cargo da lei da selvageria e do mercado, que aproveita para especular e ganhar muito dinheiro em cima da desgraça da população, colocando, inclusive aumentando o valor médio dos testes, para arrancar dinheiro daqueles que podem comprar, né? Porque reflete também a falta de democratização mínima assim do acesso a pelo menos você saber se está infectado ou não. Não é à toa que, nesse sentido, a gente está vendo que é mais um elemento aqui para colocar sobre suspeitos os parâmetros oficiais aqui, as estatísticas oficiais aqui da pandemia, porque numa situação como essa, poucas pessoas efetivamente são testadas, e aí você tem uma situação de total descontrole, né? Ninguém sabe, na verdade, como que está a situação da pandemia aqui, quando a rede pública não tem, na rede privada
o valor médio dá esse valor de R$ 335, né, Rafael? É verdadeiramente um absurdo. E para a gente encerrar o programa, peço ao companheiro Matheus falar um pouquinho da situação nas escolas, porque no meio disso tudo, né, os governos científicos, né, e supostamente não fascistas estão aí submetendo a população, né, à reabertura das escolas, um verdadeiro crime. Qual é a situação nesse momento? A notícia de Blumenau aí, onde o companheiro está. Uhum. Então, é uma notícia que a gente deve repercutir e apoiar, né? O Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública Estadual de Santa Catarina, o SINT, decretou em assembleia realizada na última segunda-feira, ou ontem, que vão entrar em greve devido aí aos surtos, né, na categoria, seja de professores, técnicos ou até mesmo de estudantes. E uma que eu achei bastante interessante, a gente dele aqui, mas acho que fica mais escrachado quando os próprios governos falam, é a questão de que não há vacinas. Por quê? A gente vê aí a questão do fascismo no Brasil, eles decretaram que você não pode fazer greve, né? Então, a Secretaria do Estado da Educação declarou que a greve sanitária é ilegal por inúmeros motivos e que as aulas presenciais estão mantidas na rede estadual de ensino. Até vou ler o trecho aqui porque fica bastante escancarado. A greve só é considerada legítima quando temporária, mas o sindicato não estabelece uma data e exige a vacinação de todos os membros da categoria profissional, algo que não é possível antever porque ainda não há imunizantes disponíveis para compra imediata no país. Ou seja, o sindicato ele exige uma coisa mínima, né? Que se você quer voltar às aulas, você tem que vacinar os trabalhadores. O Estado fala, não tem vacina, vamos voltar sim. É uma coisa que está cada vez mais escancarada aí. E é importante denunciar e repercutir bastante isso aqui, porque, enfim, é a direita falando que de fato não tem vacina. Não tem, e eles não realmente não vão fazer, não vão mover uma palha para resolver essa situação, né? Bom, o nosso tempo acabou. Agradeço muito ao Matheus, ao Thiago, a você que nos assistiu, curtiu e compartilhou nosso link aí na Causa Operária TV. Panorama Brasil volta amanhã, né, a 12h15, aqui ao vivo. Nos vemos lá.